livro de Números é o quarto livro do Antigo Testamento e também o quarto livro escrito por Moisés. O livro de Números é chamado de Números por causa da Vulgata Latina, que é a tradução de Jerônimo. Jerônimo, quando traduziu, colocou esse nome de Números por causa de 2 recenseamentos, ou contagem do povo, ou povo que foi contado, do qual fazia parte do povo de Israel. Então, o livro de Números carrega consigo esse nome, esse título, não originalmente, mas é uma atribuição feita muitos anos depois e já na era cristã, muitos anos depois, já na era cristã. Mas no judaísmo, o livro de Números não chama Números, mas a maior parte dos estudiosos e dos rabinos atribui a esse livro o nome No Deserto, porque ele tem a ver com as histórias, com as experiências que o povo de Deus teve ao longo de quase 40 longos anos de peregrinação no deserto, até chegar às campinas que margeavam a terra prometida ali na fímbria do Rio Jordão. Então, esse livro tem a ver com as experiências, com as histórias, com os acontecimentos, e acontecimentos que nos trazem aprendizado. O livro de Romanos, no capítulo 15, nos diz assim: porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino. E é possível nós, nessa noite, nos debruçarmos e atentarmos para esta mensagem de Deus aqui, narrada nesse episódio. O episódio em que, pelo juízo de Deus, em decorrência da incontinência, da instabilidade do povo de Deus, o Senhor enviou uma praga, uma infestação de cobras ali no deserto onde eles estavam, e começou a morrer gente e as pessoas começaram a morrer. Muitos morreram por causa da mordida das cobras que aconteceram ali. Mas também esse texto, essa passagem bíblica, ela se reveste de uma natureza que os teólogos chamam de texto de dupla referência. Ou seja, o texto bíblico tem uma natureza tipológica. Ele tem uma direção, uma natureza, uma significação que extrapola o próprio texto, que extrapola o próprio acontecimento em si. Aquele fato passa a significar e encontrar uma correspondência futura, que é uma matéria de estudo da tipologia bíblica, eventos, personagens, símbolos do Antigo Testamento que remetem a um cumprimento futuro no Novo Testamento. E nas palavras do próprio Jesus que nós lemos, nós encontramos esta brilhante revelação de Deus, de uma significação do texto sagrado
que extrapola o próprio fato, o próprio ocorrido em si. Porque o texto é muito curto, mas ele ganha grandeza e um significado exponencial quando ele encontra no Novo Testamento as palavras do próprio Cristo, dando-nos uma interpretação com uma profundidade espiritual muito além do que o próprio texto, quando ocorreu, possui. Então, é algo muito especial. Louvado seja Deus. Então, essa infestação de serpentes que acontece em decorrência da impaciência do povo, da murmuração do povo contra Deus e contra Moisés, faz com que haja esse castigo de Deus. Deus envia essa praga no meio do povo e essa infestação de serpentes, ele toma conta de tudo. E nós sabemos que simbolicamente a serpente tem uma conotação espiritual. A serpente tem uma conotação, é um símbolo, né? É o símbolo de algo ruim, é o símbolo de um mal agouro. Toda vez que a Bíblia se refere à serpente, exceto numa única vez que o próprio Cristo viu uma qualidade na serpente, que é a prudência. Mas a serpente representa algo ruim, representa a maldade na sua pior configuração. Serpente representa a maldade na sua pior configuração. Lembramos que nos primeiros episódios do livro de Gênesis, a humanidade sucumbe ao pecado pela sedução, pela astúcia, pela artimanha de Satanás, encarnado na figura de uma serpente. E ao longo de toda a história bíblica, a serpente tem essa representação negativa, ruim. Então, e por quê? Porque a serpente, ela é sorrateira, ela dá o bote com muita frieza, hipnotiza e neutraliza por meio de uma natureza muito fria, indiferente. Ela ataca na base da traição. Então a serpente se transformou em um símbolo de traição, da víbora mortal, perigosa, do perigo. As pessoas em geral têm um medo muito grande da serpente, entendeu? Tem-se um medo muito grande, porque a serpente, ela é o símbolo do mal, ela causa pavor nas pessoas, e porque ela também é muito perigosa. Uma serpente, o veneno da serpente, ao cair na corrente sanguínea, pode levar em pouco tempo a pessoa a óbito. Então todas essas características que eu estou falando, que já é de conhecimento de todos vocês, faz com que a serpente seja um emblema de tudo que é ruim. E as pessoas não querem, têm medo da serpente. Então, quando eles estavam sendo atacados por essa praga que estava ceifando a vida de muitos ali em Israel, eles vão a Deus, eles vão ao Senhor, eles vão a Moisés e pede a Moisés para que interceda por eles, ore por eles, ore a Deus, fale com o Senhor para que o Senhor dê um jeito nisso, para que o Senhor possa tirar do meio deles a serpente e livrar eles daquele flagelo, daquela praga mortal que estava ali entremeado no meio deles. Eles não tinham mais sossego. Imagina só o povo vivendo no meio de uma praga de serpente. E como é que viria? Como é que eles iriam trabalhar? Como é que eles iriam viver? Como é que eles iriam conduzir a vida deles diante do perigo ali que podia
que poderia investir contra a vida deles a qualquer instante, de maneira ali inadvertida. Então eles pedem a Moisés para que Moisés ore a Deus. Para que Moisés ore a Deus. E na oração peça a Deus para que tire a serpente do meio deles. Então essa é basicamente a história. É aqui que a gente começa então o primeiro ponto. E Moisés, sensibilizado pela situação crítica do povo, diante do arrependimento do povo, vai a Deus e ora ao Senhor, pedindo que o Senhor retire do meio deles a serpente. E eu me surpreendo com a resposta de Deus. É aqui que eu já chamo vocês para o primeiro ensino desse texto. Moisés ora a Deus e pede para que a serpente seja tirada do meio deles. Mas a resposta de Deus não é a resposta em conformidade à oração de Moisés. Deus responde à oração de Moisés não na conformidade do que Moisés havia pedido. Deus responde Moisés de uma outra forma, de um outro jeito. Então, a resposta de Deus então é o seguinte: a resposta de Deus então é assim: a partir de agora, eu não vou tirar a serpente do meio de vocês do jeito que você está me pedindo. Vocês vão, a partir de agora, ter que conviver com o perigo da serpente. Vocês vão ter que conviver com o perigo da serpente. Vocês nunca mais estarão livres do perigo em potencial. Porque Deus poderia ter feito cessar a praga ali. Deus poderia ter extinguido e resolvido e neutralizado e mandado embora a serpente. Mas não foi isso que Deus fez. Deus falou: a partir de agora vocês estarão convivendo com a serpente. E se essa palavra tem um significado espiritual para além do texto e encontra uma correspondência no Novo Testamento na pessoa do próprio Cristo, então essa palavra também se estende para além do texto e alcança as nossas vidas até os dias de hoje. Porque aquela serpente que era física, material, ela também representa a questão espiritual que todos nós, indistintamente, teremos que lidar e conviver na nossa vida. O texto também nos alcança. Esse texto no Antigo Testamento também nos alcança aqui no Novo Testamento. Porque aquilo representa a presença do mal. E Deus resolveu não nos livrar, não nos imunizar contra o ataque da serpente. Então nós vamos ter que, a partir de agora, o povo, a partir de agora, vai ter que conviver no meio da serpente. O Senhor não neutralizou o perigo da serpente, a letalidade do veneno da serpente, a possibilidade de sermos inoculados pelo veneno, atacados e picados pela serpente. O Senhor não fez isso. Então é notório por todos nós, indistintamente aqui, que nós convivemos num mundo em que Deus, pelo seu propósito, resolveu não eliminar o mal do mundo. E a infestação da serpente coloca a pessoa a todo instante, ele pode ser atacado pela serpente. Nenhum de nós aqui estamos imunes
Nenhum de nós aqui estamos livres. Nenhum de nós estamos aqui longe desse perigo de sermos atacados e mordidos pela serpente. Então, quando o povo, a infestação de serpente alcançou o povo, e o povo ficou desesperado, porque começou a morrer gente, e o veneno, segundo aqui os intérpretes, os exímios intérpretes das escrituras aqui, falam que a mordedura da serpente causava uma dor abrasadora, que queimava como fogo. E em instantes, o veneno atingia o sistema neural, todo o sistema nervoso, e causava uma paralisia na pessoa. E essa paralisia fazia com que os músculos do pulmão, do coração, entrassem em fibrilamento. E essa fibrilação fazia com que a pessoa faz com que a pessoa pare de respirar, e o coração para de bater. E então ela vai a óbito. Então a primeira coisa que eu preciso que você entenda em relação ao mundo espiritual é que nós convivemos. É por isso que a Bíblia diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda força do mal, e nenhum dano vos fará. Louvado seja Deus. Então, a primeira coisa, eu preciso me prender a esse ponto para nós não termos uma visão equivocada. Porque não há nenhum lugar nesse planeta em que nós estejamos livres. Não existe nenhuma bolha, não existe nenhuma redoma, não existe nenhum lugar em que nós estamos super protegidos ou blindados do ataque da serpente. Nenhum lugar. A serpente pode estar na surdina, a qualquer instante pode desferir o seu golpe mortal e letal. A serpente pode te atacar na tua casa. A serpente pode te atacar no quarto, lá na tua casa, na cozinha da tua casa. A serpente pode te atacar no teu trabalho. A serpente pode te atacar nos lugares mais inusitados. Você pode estar no lugar mais bem protegido, e de repente ela pode mirar em você e pode te desferir um ataque, um bote mortal, e pode te envenenar. E nenhum de nós aqui, seja criança, seja obreiro, seja crente de oração ou crente que não ora, seja crente natural, crente carnal, crente espiritual, todos eles, seja obreiro. Ah, pastor, mas eu me consagro. Ah, pastor, mas eu oro tantas horas por dia. Ah, pastor, mas eu subo ao monte da oração e a gente ora e a gente busca Deus. Irmão, você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode jejuar, você pode ter diploma de teologia, você pode ter curso superior, você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa caridosa, você pode ser uma pessoa bem intencionada, e nenhuma qualidade tua te livra da possibilidade de ser atacado. E é o que está no texto aqui. Porque Deus não falou para Moisés: tudo bem, Moisés, eu estou atendendo tua oração aqui, eu vou te livrar, eu vou mandar a serpente embora. Não. Implicitamente aqui Deus está dizendo: doravante, essa vai ser a vida de toda a humanidade. Ela estará sujeita o tempo todo. O tempo todo. É por isso que a Bíblia diz: vigiai e sede sóbrio. Agora, quem é que disse que você pode ficar espiritualmente tranquilex? Quem é que disse que você pode
baixar a guarda espiritualmente. Quem é que diz que você pode falar, não, sabe de uma coisa, eu vou dar um time, eu vou dar um tempo, eu vou dar uma trégua. Quem é que disse que alguém aqui tem o direito de falar assim, eu vou dar uma sossegada na minha vida espiritual, eu vou pegar leve, eu vou deixar a coisa meio na banguela. Se você souber que tem uma cobra na tua casa, você não vai dormir, enquanto você não der um jeito nessa situação. Se a gente souber que tem uma cobra andando por aqui, ninguém vai ficar sossegado. Se você souber que tem uma cobra no quintal da tua casa, você não vai ficar sossegado. E se você morar num sítio ou num lugar que sempre tem cobra, e você sabe mais ou menos o habitat, você sempre vai ficar andando com cautela, ou não? Lá em Três Lagoas, naquela região ali do Rio Paraná, Rio Tietê, tem muita cobra jararaca, que é perigosíssima. Aquela coral, que tem a coral verdadeira e a coral falsa, que quem é que vai saber se é coral verdadeira ou falsa, irmão? Tem aquela sucuri, você não vai nem querer saber, entendeu? Então assim, e toda vez que você vai na beira do rio, que você anda em algum sítio, você fica sempre com a pulga atrás da orelha, você não fica sossegado, você não sossega. E aí é o que Deus está falando aqui no texto, porque esta é uma realidade espiritual. O perigo está sempre à espreita, o perigo está sempre ali. E a cobra, ela é sorrateira, rasteira, silenciosa, não manda aviso, não manda aviso, não manda aviso. Ora, Jeová, e tire a cobra de nós. Orou Moisés pelo povo, e o Senhor respondeu outra coisa: eu não vou tirar a cobra do meio de vocês, não vou tirar nenhuma serpente, não vou mandar nenhuma embora, eu vou fazer outra coisa. Aí, qual que é a resposta de Deus? Faça uma serpente de metal e erga no topo de uma haste. Erga a serpente de metal no topo de uma haste. Então esta é a resposta de Deus. Então, pastor, como que eu vou viver? Se o pastor está me assustando, o pastor está me deixando assim, com medo, como é que eu vou viver desse jeito? Se nós estamos sujeitos, se nós estamos expostos, se o risco de sermos atacados está sempre presente, a qualquer instante, em qualquer lugar, nós estamos sujeitos ao ataque mortal da serpente. Como é que eu vou viver então, pastor? O senhor vai me colocar em paranoia, eu não vou ter mais sossego. Então esse é um lado da realidade. Esse é um lado da realidade. E isso é verdade. Agora, qual que é a proposta de Deus? Qual que é a solução divina? A solução divina não é eliminar o mal. A solução divina é nos dar condições de ter vitória sobre o mal. Não é eliminar o mal, é ter condições de ter vitória sobre ele. Você vai fazer uma serpente, a exemplo da serpente que está mordendo todo mundo aí, matando. Vai fazer uma serpente de metal e vai erguer no topo de uma haste essa serpente. E há de ser que quando alguém for mordido e olhar para a serpente no topo da haste, viverá. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus não eliminou a serpente. Deus permite a gente conviver
a qualquer instante. Você pode falar assim: a serpente pode te atacar em qualquer lugar. Agora preste atenção numa coisa: a serpente foi erguida no topo da haste. E então o povo passou a ter uma referência de como escapar da letalidade do veneno, de como aniquilar o poder do veneno, mas não de ser atacado. Nós sabemos que podemos ser atacados a qualquer instante. Nós sabemos que podemos ser recebermos uma investidura e sermos envenenados a qualquer instante. Mas o Senhor falou: levanta a serpente lá no alto. E quando alguém olhar para ela, depois de ser mordido, viverá. O segredo, você sabe qual que é o segredo de conseguir perseverar na fé até o fim? Você sabe qual que é o segredo de continuar firme na igreja? Irmãos, não existe outra solução. Não existe outra solução. Você sabe como que a gente permanece firme? Sabe como que o diabo é derrotado em nossa vida? Enquanto nós estivermos olhando para a serpente de metal. Quem aqui já não pensou em desistir? Quem aqui já não pensou em parar? Quem aqui já não pensou em jogar tudo para cima? Quem aqui já não pensou assim, sinceramente, sabe de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida, que esse negócio aqui está por fora. Porque às vezes, uma das coisas, eu estava fazendo um estudo aqui, a serpente morde a pessoa, fica ali a marca da mordida, só que o efeito do veneno nem sempre é imediato. Aí eu fico pensando, se a solução é olhar para a serpente de bronze no alto da haste, o inimigo vai fazer de tudo para que quando você for mordido, você não olhe para a serpente que está no alto da haste. Ele vai fazer você olhar para os defeitos do pastor. Ele vai fazer você olhar para algum ponto falho da igreja, porque tem muitos. Ele vai fazer você olhar para o defeito dos irmãos. Ele vai fazer você olhar para tudo quanto é direção. O inimigo vai fazer de tudo para distrair a tua visão. O inimigo vai fazer de tudo para arrancar a tua visão, porque ele sabe que por mais que a serpente tenha um veneno mortal e que você esteja atingido pelo veneno, que enquanto você estiver olhando para o Calvário de Cristo, enquanto você estiver olhando para Cristo, irmão, Satanás, os demônios, o inferno, a calúnia, a difamação, a mentira, continua olhando para Jesus. O ataque, o golpe, a grosseria, a maldade, a arrogância, enquanto você estiver olhando para o Calvário de Cristo, o inimigo pode fazer o que for, a serpente pode fazer o que for, jamais vai conseguir te matar, não vai te atingir. Mas o inimigo vai então usar todas as estratégias para desviar o teu olhar.
Eu fico pensando que se Moisés levantou aquela haste no meio do acampamento, significa também que o cidadão deveria manter a distância máxima. A distância máxima que uma pessoa podia manter era a distância suficiente para ela não perder a serpente de bronze de vista. Não podia ir tão longe. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não olhar para Cristo, não tem como sobreviver. Louvado seja Deus. Pedro falou para Jesus assim: se for o Senhor mesmo, porque ele estava olhando, os olhos dele via a imagem fantasmagórica. Eles pensavam que era um fantasma. E Jesus falou: sou eu, não temas. Aí ele falou: se for o Senhor, então me deixa ir caminhando sobre as águas. E ele falou: então vem. E ele saiu do barco e foi caminhando sobre as águas, caminhando. Mas de repente o vento açoitou o seu rosto. Aquele vento gelado da tempestade açoitou o seu rosto, e ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade, olhou para a circunstância, e imediatamente começou a sossobrar, começou a afundar. Irmãos, se você quiser sobreviver nesse mundo cruel, nesse mundo de maldade, você não pode olhar para as pessoas, você não pode olhar para a circunstância, você não pode olhar para os problemas, você não pode olhar para os defeitos das pessoas, senão você morre envenenado, sozinho na igreja. Mas se você olhar para Cristo, toda a letalidade do veneno é neutralizada imediatamente, porque Cristo morreu por nós pecadores. Glória a Deus. Precisamos de pessoas. Você já viu pessoas negativas, derrotistas, pessoas catastróficas, pessoas frias, pessoas decepcionadas, pessoas frustradas, pessoas mordidas. Você já viu a expressão fulano está mordido? Tem gente que está mordido, meu irmão, mordido. E eu penso que essa expressão mordido é a expressão aqui do Moisés. É aqui do texto de Números. Tem gente que está mordido. Mordido. E o veneno está correndo na veia. E quando o veneno corre na veia, você sabe qual que é um dos principais efeitos, manifestações do veneno de cobra na pessoa? A pessoa incha. A pessoa incha. Incha na razão, na arrogância. Quando a pessoa é mordida de cobra, o sangue cai na corrente sanguínea. E assim, a maldade é terrível, porque o veneno ele vai direto na primeira barreira do organismo da pessoa, que é o sistema linfático. O sistema linfático é onde estão a concentração de glóbulos brancos. Os glóbulos brancos servem para a defesa do organismo. E eu penso, os glóbulos brancos são células de sangue, porque o sangue é composto de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Os glóbulos vermelhos são os que levam os nutrientes dos alimentos para todo o organismo, para todas as células do corpo.
Então a palavra de Deus, ela vem pelos glóbulos vermelhos. Por isso que a Bíblia diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Medula é onde fabrica o sangue, lá na espinha dorsal. Então o glóbulo branco e o glóbulo vermelho é feito lá na espinha, falando aqui a grosso modo, na espinha do cidadão, do corpo humano. E o glóbulo vermelho leva os nutrientes para todas as células do corpo para dar saúde. E os glóbulos brancos são soldados que lutam contra a bactéria, contra a infecção, contra os vírus que estão presentes no ambiente, que defende é a barreira de proteção, é o que faz o sistema imunológico funcionar. E o sistema linfático é o que reveste o corpo inteiro, é o líquido que cobre o corpo inteiro com esses glóbulos de proteção. E tudo isso tem uma conotação espiritual, meu irmão, porque o veneno da cobra atinge a barreira do nosso corpo, a proteção da nossa vida. Louvado seja Deus, e desmonta essa proteção. E eu preciso que você entenda nessa noite, pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E quando desmonta essa barreira, ela atinge o fibrilamento do pulmão e do coração e faz a pessoa parar. Então uma pessoa outrora ativa, uma pessoa ativa na igreja, uma pessoa que faz a obra de Deus, uma pessoa empolgada, que não para, que anda, que evangeliza, que ora, que participa, quando atingido pelo veneno, para de olhar e desmonta a sua força, a sua barreira de proteção, e ela não consegue, ela entra. Você já viu que a pessoa, diante da serpente, ela fica diante da serpente, os animais e o ser humano também entram em estado de catatonia. Ela entra numa espécie de paralisia. Só a imagem daquele animal horrendo deixa ela em estado assim de paralisia. Ela olha assim, não consegue se livrar daquilo. Por isso que a Bíblia diz: olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. A solução é essa. Você pode ter a melhor formação teológica. Você pode ter todos os versículos da Bíblia gravados na sua memória. Você pode ter uma vida de oração. Só que tem um seguinte, meu irmão, você tem que olhar para Jesus. Só Jesus e ponto final. E nós precisamos de pessoas que nos ajudem a olhar para Jesus. Nós precisamos de pessoas que ajudem, porque às vezes eu fico pensando, nesse contexto aqui de Números 21, imagine uma pessoa que foi picado por uma cobra, está lá morrendo, envenenado, inchado, corpo estribuchando no chão, paralisado, já está ali sucumbindo à letalidade do veneno. E a pessoa está ali, já praticamente desacordada, pelo efeito letal ali, já a ponto de morrer, no limiar da morte. De repente chega alguém, encontra aquela pessoa caída, pega a cabeça dela assim, ó, e vira para o lado onde está a serpente de bronze, e ela olha, e ela passa a ter vida. Precisamos de pessoas, seja essa pessoa, que quando alguém estiver falando dos problemas, quando alguém estiver falando, irmão, você já viu que tem gente que passa a vida falando dos defeitos dos outros?
Você já viu pessoas que não conseguem ver qualidade em ninguém? Você já viu pessoas que para ele nada tá bom, nada serve, nada presta? Você já viu a pessoa que é o verdadeiro crítico de plantão, engenheiro de obra feita? Pelo amor de Jesus Cristo, essa pessoa está morrendo envenenada e não está vendo. E que nessa noite o sangue do Cordeiro tem poder para curar nessa noite esse mal e dar vitória. Que o Espírito de Deus possa fazer essa obra. E Jesus falou para Nicodemos, do jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo o Filho do Homem será erguido, e todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. Se você olhar para mim, meu irmão, se você olhar para mim, provavelmente você vai se decepcionar. Se você olhar para mim, provavelmente você vai se frustrar. Se você olhar para mim, provavelmente você vai ver muita coisa que não vai te agradar. E se nós olharmos uns para os outros aqui, nós vamos achar defeitos e defeitos e defeitos. Mas quando a gente olha para Jesus, a Bíblia diz assim, ó: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelos machucados, os machucados que fizeram em Cristo, ele é a serpente, ele é aquela serpente de bronze. Mas preste atenção, a Bíblia diz que ele, sendo santo, se fez pecador por nós. Sendo justo, puro, imaculado, inculpável, carregou sobre ele a nossa condenação. É por isso que ele é aquela serpente. A Bíblia diz que nós estávamos num estado irremediável, mas ele incorporou nele a maldição do pecado. E agora, todos aqueles que pela fé no Filho de Deus olhar para o Calvário, olhe para o Calvário, pelo amor de Deus, olhe para o Calvário e sobreviva. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: olhai para mim, todos os moradores da terra, e sereis salvos. Aleluia! Jesus é o nosso Salvador. Fiquemos de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. O inimigo detesta ver você firme na igreja. O inimigo detesta ver você seguindo a Jesus. E é por isso que muitas vezes ele tenta desviar a tua atenção. Muitas vezes ele tenta. Você já viu a pessoa que justifica a sua vida em pecado, acusando pessoas da igreja? Não, é por isso que eu não vou na igreja, porque fulano está lá na igreja e está fazendo tal coisa. Por isso que eu não vou, por isso, e razões e mais razões. Razões e razões. E eu fico pensando, que razão nós encontramos em nós quando a gente olha para a cruz?
Quando eu olho para a cruz, o que eu vejo? Aquela coroa de espinho não era dele, era minha. Aqueles pregos não era para ele, era para mim. Aquelas chibatadas não era nele, era em mim. Aquela morte não era dele, era para mim. Aquela vergonha não era dele, era minha. Aquele escárnio, arrancaram a roupa de Jesus, bateram nele, colocaram uma venda nos seus olhos e batia nele com a cana e falava: profetiza, quem é que está te batendo agora? Quando você olha para o Calvário, o que você vê? Que razão que há em mim e em você, meu querido? As nossas razões desmontam, se desfazem como pó diante do Cristo perfeito, imaculado e santo. E é justamente ali, na humilhação de Jesus Cristo, que o diabo é colocado por terra, que os demônios são humilhados, e nós somos salvos e libertos.